Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao 15. Vejamos o que diz o texto. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Vamos tratar desse versículo da maneira mais abrangente. Vamos tentar nos impor como uma criança, ao falarmos como Cristo falou para os seus discípulos, para que eles tivessem pelo menos o comportamento parecido de uma criança, o coração de uma criança. Em certos momentos da nossa vida, nós temos que agir como uma criança. Imagino que a vida de Jesus e seus discípulos devia ser bastante agitada. Trabalho intenso, multidões em volta, milagres por realizar, discussões com fariseus, questionamento dos saduceus, debates teológicos, um monte de gente sofrendo e querendo alguma bênção de Jesus. Não havia espaço para tranquilidade ou pausas. Jesus estava em marcha, sinalizando o reino de Deus, fazendo a vontade de seu Pai. E os seus discípulos estavam sempre presentes, dispostos a aprender, a absorver o máximo dos ensinamentos de seu mestre, tentando servi-lo e administrar tanto quanto possível as situações que surgiam a cada instante. De repente, uma criança aparece e Jesus interrompe sua marcha. Ele pega a criança no colo. Em Israel, era costume que os homens adultos abençoassem as crianças, com a imposição de mãos. E quando Jesus toma uma criança em seus braços, todas as mães ao redor fazem fila para que ele também abençoe seus filhos. Os discípulos repreendem as mulheres. Afinal, criança atrapalha. Elas interrompem nossa agenda, desestabilizam nossa rotina, atrapalham a realização de tarefas do dia a dia. Crianças são um estorvo, pensavam assim eles. Elas querem brincar o tempo todo, e nós, naturalmente, temos mais o que fazer. Precisamos trabalhar, produzir, temos coisas a conquistar. Queremos ser importantes, e as crianças nos atrapalham. Mas parece que não é assim que Jesus pensa. Não é assim que Jesus enxergava. Não é assim que Jesus estava ensinando para esses homens. Eles ainda não haviam compreendido. Então Jesus falou mais claro com eles. Dar atenção aos pequeninos implica entrar na dimensão lúcida da vida. As crianças nos olham com seus pequenos olhos e dizem: pare um pouco a sua correria. Vamos brincar. Jesus nos diz que o reino de Deus é para a gente assim. O reino de Deus não é o reino da produtividade, mas da gratuidade. Não é o reino do frenesi, mas da contemplação, da beleza e da vivência da alegria. Não é um reino em que se corre atrás de conquistas, mas em que a vida é desfrutada como dádiva divina. Jesus diz: vejam se vocês se tornaram crianças. Vejam se vocês se tornaram crianças. E vejam se vocês se tornarem crianças, não conseguirão viver no reino de Deus. Se vocês não se tornarem crianças, não conseguirão viver no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de afeto, de relações entre pais e filhos. E não um reino de relações entre patrões e empregados, dominadores e dominados, conquistadores e pessoas mal-sucedidas. O reino de Deus é um reino de relações afetivas, que as crianças, em sua dimensão lúcida e em sua ingenuidade, conseguem experimentar, talvez com mais profundidade.
Peça a Deus um coração de criança, pois da criança é o reino dos céus.